Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Nosso último vídeo aqui falando sobre a Lei 13.431. Quero agradecer o convite do canal para dar uma aula sobre essa lei que a tônica é proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Nessa aula vamos entender, pessoal, uma das leis mais humanas e importantes do Brasil, a Lei 13.431 de 2017. Meu nome é Ravi Savaia e vamos fazer essa jornada para entender essa lei. Conhecida como a Lei da Escuta e do Depoimento Especial. A lei foi criada como uma garantia para quem? Para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Que essas crianças e adolescentes sejam tratados com respeito, cuidado e proteção, sem sofrer novamente o que passaram, o relato do que aconteceu. Vamos lá, pessoal. Antes dessa lei, era comum que a criança tivesse de repetir sua história várias vezes, para o policial, para o promotor, para o juiz, para o perito. Isso aumentava o trauma. A nova lei muda tudo isso. O sistema deve ser preparado para ouvir apenas o necessário, com profissionais extremamente capacitados, ambiente lúdico e acolhedor e procedimentos padronizados. Vamos agora entender o conteúdo dessa lei. O artigo 1º diz que essa lei cria um sistema de garantia de direitos. Direitos de quem? Da criança e do adolescente que foram vítima ou testemunhas de violência. Ou seja, ela organiza como o Estado, a sociedade e as instituições podem agir para proteger esses jovens, fazer justiça sem causar maior dor psicológica. Imagine um menino que viu o pai agredir a mãe. Ele precisa ser ouvido, mas de um jeito que não machuque novamente. Essa é a função da lei, fazer o Estado agir com humanidade, fazer o Estado agir com técnica, com procedimento, com cautela em situações sensíveis. O artigo 2º da lei fala: a proteção é dever de todos. Aqui o texto reforça que toda criança e adolescente tem direito à proteção integral, a uma proteção macro. Isso significa que a União, estados e municípios devem trabalhar em conjunto. Escolas, hospitais, conselhos tutelares, polícias, promotores e juízes, para prevenir e enfrentar qualquer tipo de violência. Um exemplo simples: se a professora percebe que uma aluna tem marcas de agressão, ela deve comunicar imediatamente o conselho tutelar. Ficar em silêncio também é uma forma de omissão, e omissão na lei é crime. O artigo 3º fala atenção ao desenvolvimento. O que isso significa? O artigo 3º lembra que a criança e a adolescente estão em fase de desenvolvimento e por isso merece tratamento diferenciado, com escuta adaptada à idade e maturidade emocional. A lei ainda permite que jovens até 21 anos sejam protegidos por ela, caso estejam em situações semelhantes. Em resumo, o atendimento deve respeitar a fase da vida de cada um. Não se pode falar com uma criança de 8 anos como se estivesse falando com um adulto. Artigo 4º, tipos de violência. Esse é um dos artigos mais importantes da lei, porque define o que é violência. E a lei reconhece várias formas. A primeira é a violência física: bater, empurrar, causar dor ou ferimento. A segunda é violência psicológica: humilhar, ameaçar, isolar, manipular ou fazer a criança ou adolescente presenciar cenas de agressão. A terceira é a violência sexual: abuso, exploração, aliciamento ou exposição indevida. A quarta é violência institucional: quando o próprio sistema, escola, hospital, polícia ou justiça causa sofrimento à vítima, com descuido, exposição ou descaso. Violência patrimonial: tirar bens, documentos ou objetos pessoais da criança. Isso foi incluído pela lei Henri Borel. Por exemplo, uma criança que é forçada a assistir o pai bater na mãe é vítima de violência psicológica. Já quando é tratada de forma grosseira na delegacia, é vítima de violência institucional. A lei considera todos esses casos graves
e que existe uma resposta adequada. Artigo 5º, direito das vítimas e testemunhas. O artigo 5º é o coração da lei. Ela lista o direito das vítimas e testemunhas. Toda criança ou adolescente tem direito a ser protegido, respeitado e ouvido com prioridade e atendido por profissionais capacitados. A criança e o adolescente têm direito ao sigilo e não reviver o trauma e a receber apoio psicológico e jurídico. Isso quer dizer que o depoimento da criança não deve ser repetido várias vezes como antigamente. Ele deve ser gravado e utilizado em todas as etapas do processo. Por exemplo, uma menina foi abusada, ela será ouvida apenas uma vez, em um ambiente acolhedor, lúdico, e aquele registro servirá para toda a investigação. O artigo 6º fala da medida de proteção. Esse artigo garante que a vítima pode, com a ajuda do seu representante legal, pedir medidas protetivas contra o agressor. Essas medidas podem incluir afastamento do lar, proibição de contato e até prisão preventiva. Por exemplo, se o padrasto é suspeito de abuso, o juiz pode determinar que ele saia da casa imediatamente e não se aproxime da criança. Assim, a proteção é imediata e eficaz. O artigo 7º e 8º fala da escuta especializada e depoimento especial. A escuta especializada é o atendimento feito por profissionais da rede de proteção, como psicólogos, assistentes sociais, professores ou conselheiros tutelares. Essa escuta serve para entender o que aconteceu e encaminhar a vítima para o atendimento correto sem pressionar. Essa escuta especializada é feita por psicólogos, assistentes sociais, professores, que é o atendimento feito por esses profissionais à criança ou ao adolescente. Essa é a escuta especializada. O depoimento especial é o momento formal, quando a criança fala diante da autoridade judicial ou policial, mas em um ambiente especial, acolhedor, com apoio técnico e linguagem adequada. Por exemplo, uma psicóloga conversa com uma criança na escola. Essa é a escuta especializada. A psicóloga tem conhecimento para lidar com essa situação, tendo uma escuta a entender o que a criança está dizendo, assim como professores e assistentes sociais. Depois o juiz ouve a criança em uma sala especial do fórum. Isso é um depoimento especial. O artigo 9º e 12º fala como o depoimento deve acontecer. Esses artigos explicam passo a passo. A criança nunca deve ver o agressor para evitar medo ou vergonha. O depoimento deve ser feito em sala reservada, com brinquedos e cores suaves para remeter ao lúdico. Deve ser gravado, áudios e vídeos. A conversa deve ser usar uma linguagem simples, sem fazer perguntas que a confundem ou a machuquem. Por exemplo, o entrevistador não pode perguntar: você tem certeza que foi seu tio? Ele deve dizer: me conta o que aconteceu naquele dia. As perguntas têm que ter um equilíbrio, uma ponderação e uma assertividade. O objetivo é colher informações sem induzir respostas. O juiz, o promotor e o defensor acompanham de outra sala, vendo e ouvindo por vídeos, para não assustar a criança. Do artigo 13º ao 16º, a importância da rede de proteção. Esses artigos falam sobre o papel das instituições. Qualquer pessoa que souber ou presenciar um ato de violência é obrigado a denunciar imediatamente. Isso inclui professores, médicos, enfermeiros, vizinhos e qualquer cidadão. O poder público deve garantir que saúde, escola, polícia e assistente social trabalhem juntos para evitar a violência contra a criança e o adolescente. Deve existir serviços de denúncia, como o Disque 100, Disque 100, e centros especializados com equipe de psicólogos e assistentes sociais para acolher crianças vítimas e adolescentes também. Por exemplo, se uma enfermeira percebe que uma criança tem marcas estranhas e medo de voltar para casa, ele deve comunicar o caso ao conselho tutelar. O silêncio nesse caso também é uma forma de violência. Do artigo 17 ao 18, a atuação da saúde. A lei obriga o SUS a prestar atendimento integral e imediato à criança ou adolescente vítima de violência. Isso significa acolher, cuidar e encaminhar para o tratamento psicológico, médico e social. Além disso, se houver
vestígios do crime, como roupas rasgadas, exames, sangues ou DNA, o hospital deve preservar tudo, garantindo que as provas não sejam perdidas. Por exemplo, uma adolescente que chega ao pronto-socorro após abuso sexual deve ser atendida de imediato, com coleta de vestígios e acompanhamento de psicólogos. Ninguém pode negar atendimento ou fazer perguntas humilhantes. Artigo 19. A assistência social e a família. Esse artigo trata do papel da assistência social. O Estado deve elaborar planos individuais de atendimento para vítimas e, se necessário, para a sua família. Quando a criança não puder ficar com os pais, por risco de novas agressões, o Serviço Social pode pedir ao MP, o Ministério Público, o acolhimento institucional ou familiar. Por exemplo, se o agressor é o pai ou a mãe, o juiz pode decidir que a criança vá para a casa de parentes próximos ou abrigos temporários, até que haja segurança. Do artigo 20 a 22, Segurança Pública e Investigação. Esse artigo fala do trabalho da polícia. Deve existir delegacias especializadas para casos de violências de crianças e adolescentes, com servidores treinados. O delegado pode pedir medidas protetivas urgentes e deve buscar provas, além de depoimento da vítima, como laudos, câmeras e testemunhas. Por exemplo, se uma criança denuncia abuso, o delegado não deve depender só da palavra dela. Deve procurar mensagem, exames, objetos e outras testemunhas para comprovar o crime. Artigo 23. A Justiça e os juízes especializados. O artigo 23 autoriza a criação de varas especializadas para julgar crimes contra a criança e adolescente. Juízes especializados entendem melhor o comportamento da vítima e evitam perguntas invasivas e desnecessárias. Por exemplo, em vez de duvidar da palavra da criança, o juiz especializado busca compreender seu modo de falar e as emoções envolvidas. Isso torna o processo mais humano e o processo mais justo. O artigo 24 fala o crime de violar o sigilo. Aqui a lei cria uma punição. Quem divulgar ou permitir acesso indevido ao depoimento da vítima comete crime. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Por exemplo, se um funcionário grava depoimento da criança e compartilha nas redes sociais, ele comete um crime grave, pois expõe a intimidade da vítima e quebra o sigilo judicial. Do artigo 25 a 29, ajustes e vigência. Esses artigos finais ajustam outras leis, como o Estatuto da Criança, o ECA, e Adolescente, e determina que todos os estados e municípios devem se adequar à Lei 13.431, criando serviços e protocolos próprios. A lei entra em vigor um ano após a sua publicação, para dar tempo de adaptação. Foi em 2017 até 2018 para dar tempo à sua adaptação. Não sei se todas as comarcas têm condição de ter toda a estrutura dessa lei, mas é uma lei muito importante, é um avanço civilizatório, a Lei 13.431, ela muda o foco, em vez de olhar apenas o crime, ele olha para a vítima, a criança ou adolescente. Seu objetivo é proteger, ouvir e respeitar, sem transformar o processo em mais uma forma de dor psicológica. Em linguagem mais simples, ela significa fazer justiça não é fazer a criança repetir o sofrimento, mas garantir que ela seja acolhida e escutada com dignidade. Quando o juiz, um policial ou um professor cumpre essa lei, ele não está apenas aplicando um artigo, ele está protegendo a infância, que é o futuro do país. Obrigado.